Neste caso também não me vou dirigir a todos que aqui estão e que também nos dá um grande prazer nos acompanharem neste evento. Também vou fazer minhas as palavras que elogiaram a organização deste evento e o seu significado, e procuraria entrar imediatamente no tema que vamos tratar aqui neste painel: o sistema de governo estabelecido na Constituição da República de Cabo Verde, de 1992. Mas esse é um tema, se calhar, dos temas mais discutidos a propósito da Constituição cabo-verdiana, tema sobre o qual já escreveram muitas pessoas que estão aqui, 3 estão na mesa, o Vladimir está na plateia, o José Manuel Pinto Monteiro existe, o Sr. Presidente da República já escreveu. Eu vou abordar o assunto numa outra perspectiva. Tive o privilégio de participar na primeira linha em todo o processo que levou à Constituição e, portanto, à discussão do sistema de governo. Portanto, tentarei dar um testemunho do que esteve e, de alguma forma, está por detrás do sistema de governo. Farei uma avaliação dos resultados do funcionamento do sistema e tentarei perspectivar o futuro desse sistema nos próximos tempos. Começaria, portanto, por dizer que o período de transição política, alguns consensos começaram logo por se formar. Todos, inicialmente, diziam que deveria haver uma profunda revisão da Constituição de 1980, ou se calhar uma nova Constituição, mas que esse trabalho deveria ser feito pela Assembleia, que sairia das eleições legislativas multipartidárias. E, inicialmente, também, ou pelo menos a partir de pouco tempo depois do início do processo de transição, entendeu-se, todos entenderam que a eleição do Presidente da República se devia fazer diretamente. Estes dois temas, digamos assim, de consenso, não esconderam que o processo acabou por gerar uma divergência grande em relação a outros aspectos fundamentais. O processo de transição foi iniciado por decisão unilateral do partido que estava no poder. O seu desenho, a sua conformação ao longo do trajeto acabou por ser diferente daquilo que estava previsto por esse partido, pela intervenção de um novo movimento com um projeto político em linha com os desenvolvimentos que se verificavam no mundo e com ideias de ruptura muito claras sobre a matéria e consensuais entre os seus principais membros, fruto da sua vivência política e do conhecimento do país e das experiências constitucionais que, enfim, estudaram em várias faculdades, designadamente as faculdades de Direito de Lisboa e Coimbra. Portanto, esse aparecimento foi determinante, acabou por ser determinante no desenho do sistema de governo. Do nosso lado, do lado do movimento para a democracia, a posição foi desde o início contrária às soluções presidencialistas ou semipresidencialistas mais conhecidas. Forte. Sistema de semipresidencialismo forte. A nossa vivência de regimes autoritários caracterizados pela falta de liberdade e repressão, assentes na figura de um único partido ou da preeminência de um líder iluminado, não nos davam razões para acreditarmos que esses sistemas pudessem funcionar bem em Cabo Verde. O conhecimento que nós tínhamos das derivas autoritárias dos modelos presidencialistas em África, de um modo geral, e na América Latina, as próprias dificuldades e conflitos que o semipresidencialismo revelava em Portugal, nas relações entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, Leandro Soares Cavaco. Tudo isso nos revelava que nenhum desses dois sistemas parecia o mais adequado para aquilo que era a nossa preocupação fundamental. Aliás, foi sempre a preocupação fundamental em Cabo Verde, a questão da estabilidade política do país. Nós já não queríamos uma estabilidade, digamos assim, no cemitério, estabilidade num regime repressivo, queríamos uma estabilidade política num ambiente de liberdade e de pluralismo. Como conseguir isso? Entendíamos que, de facto, as soluções que nos estavam a ser apresentadas não eram as melhores. E, de facto, do lado do PICV,
A posição era outra. A posição era de preferência por um sistema semipresidencialista à francesa. Há várias intervenções de Pedro Pires, sobretudo, em entrevistas às jornais nessa época, em que eles exprimiam, o PSV, através deles, exprimia a preferência por esse sistema, o semipresidencialismo à francesa, em que o presidente com poderes fortes seria o garante da unidade do Estado e da estabilidade política e governativa. Nós não pensávamos assim, e a nossa convicção ficou ainda mais reforçada, porque em pleno período de transição, e voltando atrás nos propósitos iniciais de abertura política, de que uma profunda revisão só seria levada a cabo pelo Parlamento pluripartidário que saísse das eleições legislativas de 91, em setembro de 1990, o PSV, aproveitando-se do facto de ainda ter um Parlamento monopartidário, ter optado por fazer uma revisão profunda do sistema de governo, instituindo claramente na Constituição um semipresidencialismo à francesa. Mais preocupados ainda ficamos quando, num período em que se intuía que o MPD poderia ganhar as eleições legislativas, dadas, enfim, aquilo que se via no terreno, se ter justificado o sistema como um sistema capaz de desfazer maiorias, alegadamente já sem apoio popular. Mas também conhecíamos as experiências de parlamentarismo puro fora de Inglaterra. E, enfim, conhecíamos a instabilidade que acompanhou a prática desse sistema de governo em muitíssimos países. Portanto, nós éramos a favor de um sistema em que o centro do poder fosse o Parlamento, mas não queríamos que esse parlamentarismo de base pudesse descambar numa situação de grave instabilidade. Para Cabo Verde, a estabilidade foi sempre um valor fundamental e, como direi mais à frente, continua a ser um vetor estratégico para o país. Portanto, procurámos mitigar o sistema de parlamentarismo com a eleição direta do Presidente da República, que tinha sido uma posição tomada desde o primeiro momento em que o MPD se manifestou. Na sua declaração política se diz claramente que o Presidente devia ser eleito por sufrágio direto e universal de todos os cabo-verdianos. Portanto, é esse sistema que nós chamamos de parlamentarismo mitigado, também desde os primeiros momentos, que nós defendemos. Defendemos-lo nas negociações com o PSV, ocorridas, se a memória não me falha, em agosto, setembro de 1990, e defendemos expressamente no próprio programa político do MPD, que foi aprovado quando ele se legalizou como partido político em novembro de 1990. E nesse programa político dizia-se claramente que o Parlamento era o centro vital do sistema, cabendo-lhe, por excelência, o poder legislativo e o poder alargado de fiscalização da atividade do governo e da administração, uma importante função de debate político e que devia ser dotado de competência e de recursos humanos, materiais e técnicos necessários ao efetivo cumprimento da sua função. O Presidente da República devia ser o moderador do sistema, mas não deveria dirigi-lo nem governá-lo. Deveria nomear os juízes do Tribunal Constitucional, era esta a solução que nós tínhamos, e intervir também na nomeação de alguns altos funcionários. Ao contrário, o Governo seria responsável apenas perante o Parlamento, competindo-lhe conduzir a política geral do país e superintender na administração pública. Foi esse sistema que acabou por passar para a Constituição, embora nem tudo o que estivesse no programa, o que estava no programa político tivesse sido consignado. Nós não entendemos a posição do programa político do MPD como uma imposição à sociedade. Os debates feitos com a sociedade recomendaram que algumas soluções propostas, portanto, no programa não fossem vazadas na Constituição e, por isso, por exemplo, a admissão do Presidente da República não foi instituída, condicionava-se o poder de dissolução a referendo do Primeiro-Ministro e não a parecer favorável do Conselho da República, mas, de facto, a questão é que o essencial do que estava no programa foi, efetivamente, vazado na Constituição. O objetivo fundamental, estratégico e não conjuntural, como eu disse, sempre foi o de assegurar um equilíbrio de poderes não paralisante
capaz de garantir um elevado grau de estabilidade política em contexto de liberdade e pluralismo. Designadamente, para nós foi sempre claro que num país frágil e de fracos recursos não se podia permitir que um homem pudesse ter a possibilidade de, sem um fundamento grave, livremente e por si só, sem qualquer condicionamento, provocar disrupções graves da estabilidade governativa, como são a demissão do governo ou a dissolução da Assembleia. Quero dizer que, com uma impressiva preocupação de transparência, o preâmbulo da Constituição acaba por, em pequenos parágrafos, revelar em diversas passagens o que esteve por detrás, que acabo de resumir. Fácil é irmos ao preâmbulo e verificar que, concebida como instrumento de viabilização de eleições democráticas, não deixou, contudo, a revisão de 1990 de instituir um diferente sistema de governo. Queríamos permitir a necessária estabilidade a um país de fracos recursos e a alternância política sem sobressaltos. Portanto, esses dois objetivos eram fundamentais. Qual o balanço que podemos fazer do funcionamento do sistema? Falo primeiro das coisas que não estão a correr bem. Em primeiro lugar, o facto do Parlamento não funciona ainda totalmente como centro efetivo do sistema. O Parlamento funciona de forma intermitente, o Parlamento não tem os recursos de que necessita e, portanto, não está a cumprir a sua função. Os presidentes da República anteriores não souberam ou não quiseram exercer em toda a sua extensão e potencialidade o seu poder moderador. A Justiça e a sociedade não têm ainda uma cultura de Constituição suficientemente desenvolvida e a Justiça Constitucional pode dizer-se praticamente não existe. Instituições constitucionais, já foi referido aqui hoje, o Tribunal Constitucional, o Provedor de Justiça, o Conselho Económico e Social, reformas legislativas indispensáveis, como o da Justiça Administrativa, também não foram concretizados. De positivo, podemos dizer que esta Constituição, nos seus 20 anos de funcionamento, garantiu a estabilidade política. Tivemos sempre governos de legislatura, nunca houve eleições antecipadas ao nível nacional, todos os governos tiveram condições para governarem tranquilamente e aplicarem os seus programas. Ao mesmo tempo, garantiu a alternância democrática sem sobressaltos. Esta alternância verificou-se, tem-se verificado de um modo geral e, portanto, nunca houve problemas a esse respeito. Gerou um ambiente de efetivo exercício de liberdades e garantias. Ninguém tem dúvidas de que hoje os cabo-verdianos são mais livres do que antes da Constituição e quem esteja por dentro dos processos sabe que os cabo-verdianos cada vez mais exercem os seus direitos, exigem que, de facto, esses direitos sejam respeitados. O sistema enquadrou um assinalável desenvolvimento do poder local, permitiu o crescimento económico e o desenvolvimento social, permitiu a liberdade cultural, contribuiu para estreitar as relações do país com a diáspora e criou um quadro de participação política, económica e social da diáspora. Portanto, cumpriu, no essencial, o seu papel, mas, na verdade, precisam-se de reformas urgentes, quer do Parlamento, quer da Justiça. Terceiro, que futuro? Eu acho que há um fator novo, importante, que é a existência de um novo Presidente da República e, pela primeira vez, um Presidente a favor da Constituição. O que é novo não é que o Presidente seja de uma área e o Governo seja de outra. Isso já tinha acontecido antes. O que é novo é que nós temos um Presidente que é a favor da Constituição. Tivemos um Presidente que não gostou da Constituição porque achou que reduziram os poderes. Tivemos um outro Presidente que não dava muito valor à Constituição. Hoje temos um Presidente da Constituição, que esteve na origem da Constituição, que participou na sua criação, na sua formatação, e que tem defendido ao longo da sua vida académica, da sua vida política, de facto, a Constituição. E esse é um facto novo que abona a favor da manutenção do sistema do governo. Temos uma reforma do Parlamento em marcha, que vai efetivamente criar condições para que o Parlamento exerça a sua função. Continuam de pé tentativas de instalação dos órgãos constitucionais. Acredito que é possível, vimos o Sr. Presidente da República dizer isso hoje mesmo, na sua mensagem. Eu também estou otimista em relação à possibilidade de se instalarem esses órgãos constitucionais. Mas há situações, as maiorias são cada vez mais curtas.
Eu acredito que chegará o momento em que não haverá maioria absoluta. Como vai funcionar a nossa Constituição nessa altura? A cultura democrática está a aumentar em Cabo Verde, sobretudo porque há um número cada vez maior de jovens com qualificação que se interessam pela Constituição. A presença de um tão grande número de jovens aqui, em todas as reuniões em que se fala da Constituição, é um sinal muito positivo. Por outro lado, nós temos a estabilidade como um fator estratégico do país. Ainda recentemente, no índice de competitividade, Cabo Verde não está bem classificado, mas há um pilar em que nós estamos acima da média. É o pilar das instituições, e nesse pilar a estabilidade política e o funcionamento das instituições, de facto, são avaliados e valorizados como um elemento fundamental para o país. Portanto, eu acredito no sentido de responsabilidade e de serviço ao país dos atores políticos. Eu tenho dito e já escrevi que, apesar de ser muito moda, de falar-se mal dos políticos, Cabo Verde nós devemos reconhecer que há bons e maus políticos, naturalmente, mas devemos reconhecer que, de um modo geral, desde a independência, a classe política cabo-verdiana, os dirigentes políticos cabo-verdianos, tiveram um enorme sentido de Estado, um enorme sentido do interesse público e do interesse do país e posicionaram-se de uma forma consequente. Eu penso que temos atores políticos novos a entrar em cena. A maior parte deles são atores políticos genuínos, bem preparados, com capacidade para enfrentar os desafios. Por isso eu estou moderadamente otimista de que ainda por muitos anos o nosso sistema de governo vai funcionar e vai manter a estabilidade política em liberdade e em democracia. Muito obrigado.